y les doy la bienvenida a esta primera reunión de Milenio y Memoria sobre archivos para la historia de la ciencia. Y tenemos el gusto de contar con la presencia y la palabra de Ana Luisa Janeira, de Portugal. Es una amiga muy querida de muchos años, que ha compartido todos los encuentros de Milenio y Memoria y además ha sido la huésped para la fundación de la red de intercambios para la historia y la epistemología de las ciencias químicas y biológicas, que ya cumplió 30 años. Algunos de los participantes, como Ana Huerta, Marcia Ferraz de Brasil, Ana Golfar de Brasil, fuimos junto conmigo también fundadores. Estamos, como se recordó el día de la apertura del Congreso, continuando a pesar de que han pasado muchos años, pero seguimos con interés todo este tema de la historia de la ciencia. Ana Luisa se ha dedicado a la historia y la epistemología de las ciencias y de una manera muy particular, siempre ha sido muy original, y ahora, desde hace un tiempo, se ha dedicado a blogs y a la telemática, para mostrar algunos de sus tesoros, tanto de viajes, porque ella dice que es estructuralmente nómade, y que le interesa mucho el contacto con otras culturas, pero además, a lo largo de toda su vida, ella ha juntado muchísima documentación, y uno de los problemas, y también, por supuesto, biblioteca, uno de los problemas que ella planteó hace un tiempo es la necesidad de encontrar repositorios para que los investigadores seniors puedan donar sus bibliotecas y sus archivos para que se conserven y no se dispersen cuando uno desaparece y del acervo personal se hacen cargo herederos que tal vez no están al tanto. Ella ha donado su biblioteca y ahora está en un trabajo, en una inquietud de ver qué hacer con su archivo. Hemos considerado muy importante en la organización del Congreso plantear este tema, porque la realidad es que las bibliotecas y los archivos y piezas museológicas en manos privadas son una parte importantísima del capital cultural de nuestros países y corren el riesgo de desaparecer con la desaparición de la persona física que los cuidaba. De modo que este es un problema tan grave que amerita dedicarle la primera reunión y continuar hablando sobre este tema, y la segunda reunión de hoy, donde participará Margarida Fonseca, también tratará este tema. Así que sin más preámbulos le doy la palabra a nuestra querida Ana Luisa. Te escuchamos, Ana Luisa. Então, boa tarde a todos. Eu quero saudar mais uma vez a persistência da Celina em manter-nos unidas, através, nomeadamente, desta realização de um congresso muito frequente chamado Milénio e como é? E arquivos? Não, Milénio e... Memória. Memória, exato. E é importantíssimo este aspecto, realmente, que ela tem tido cuidado de nos trazer presente frequentemente. E então eu gostaria de começar por dizer que este meu processo relativamente ao arquivo foi sempre um processo bastante diacrónico e simultaneamente com algumas rupturas. Não foi assim um processo que eu possa dizer que tenha nascido com uma planificação, porque de facto eu acho que foi mais ou menos por volta de 1950 que eu comecei a aprender a ler, e nessa altura
eu, a partir daí, nomeadamente, a leitura e, simultaneamente, a história tornaram-se, de certa maneira, meus companheiros, porque, de facto, eu sempre achei que era importante a leitura, a partir de então, e também a história. Mas, evidentemente, que não foi com 7 anos que eu comecei o arquivo. Se bem que algumas coisas eu tenho desde os 7 anos, por conseguinte, o arquivo começou há 70 anos. O que era, aliás, normal, eu não penso que fosse precoce, eu acho que na altura havia uma tentativa sempre na sociedade portuguesa de se guardar as coisas, porque o seguinte, guardava-se, não numa ideia de arquivo, mas as coisas havia um canto, digamos assim, onde as pessoas guardavam. E com isso iam acumulando certos materiais. No entanto, é curioso que por volta de 1960, tinha eu 17 anos, comecei então a constituir uma biblioteca. E também isso não é nada de especialmente significativo de alguma capacidade superior ou diferente das outras pessoas. Porque em Portugal, em abono da verdade, não havia bibliotecas como existem atualmente. E por conseguinte, as bibliotecas que existiam eram pouco acessíveis e havia muitas dificuldades, elas eram mais abertas sobre certos aspectos que hoje, porque hoje há muito mais pessoas a frequentar as bibliotecas, mas na minha formação universitária não era frequente ir a uma biblioteca. O frequente era as pessoas adquirirem materiais que ou nos eram fornecidas nas universidades, ou então até se herdavam de familiares, ou se, por vezes, até se emprestavam umas às outras, as pessoas, os estudantes, e então iam constituindo a sua biblioteca. Mas, simultaneamente com a biblioteca, eu também me preocupei em juntar alguns materiais significativos. Eu não sou acumuladora, nem sou colecionadora, mas achava que havia alguns documentos que me passavam pelas mãos, alguns testemunhos, que me pareciam interessantes conservar, mas sem qualquer intenção de perpetuidade. Não era essa a ideia. Pronto, ia guardando, sem ver muito bem qual seria o destino. Agora, o guardar o significativo, eu isso acho que sim, foi uma permanência na minha vida. Mas, como vos digo, sem espírito colecionista nem acumulativo. Em 1970, então, eu comecei a perceber que era importante, dado que eu tinha comprado casa, reunir num espaço, que na altura nós chamávamos o escritório, os materiais, quer os livros, quer esses materiais que eu tinha acumulado no arquivo. E como, aí é que há uma história curiosa, porque, na verdade, como eu achava que ia ter muitos livros e ia juntar cada vez mais coisas, era necessário, quanto a mim, embelezar um pouco, e então comecei a fazer, de certa maneira, uma instalação que podem ver depois, que tem várias fotografias, no blog que eu agora criei recentemente, e onde se pode ver como é que é essa instalação. Eu sugiro, por conseguinte, que vejam, o blog é www.arquivovivido.wordpress.com e aí estão realmente reunidos as imagens mais significativas deste conjunto. Agora, a grande mudança para mim
pessoalmente, e em que este arquivo ou esta biblioteca me apareceram como uma responsabilidade social e cidadã, foi a partir da chegada da internet. Porque a partir da chegada da internet eu apercebi-me que muitas das coisas que eu tinha guardado, que eu tinha arquivado, eram coisas que nunca mais iriam ser possíveis. Como seja, por exemplo, as formas como nós transportávamos as fichas quando fazíamos as teses. Eu, quando vim de Paris, trouxe 1,5 metro de caixas de sapatos com as fichas. Ora, hoje em dia, mais ninguém faz fichas manuais ou fichas em suporte de papel. Hoje há todo um aparato digital para se fazerem as fichas. E então eu comecei a sentir, nomeadamente por volta de 2000, que era mesmo muito importante que todos esses aspectos anteriores que eu já tinha falado, que devia acrescentar uma nova tónica por contraste com as mudanças ocorridas com a era digital e contribuir para que este arquivo se transformasse num elemento para servir a micro-história recente. Quer dizer, realmente a grande realidade é esta e é extremamente curiosa. Nós, de facto, hoje em dia, não mais as pessoas vão ter necessidade de ter uma biblioteca pessoal tão forte quanto era a minha, nem provavelmente de arquivar com os processos que eu usei. E isto porquê? Porque, na verdade, a partir de agora, o que acontece é que realmente as pessoas, os materiais da investigação científica são muito diferentes, são muito mais baseados no mundo digital. E então, a partir de 2000, eu achei que era importante realmente continuar com este processo de recolha de materiais significativos. Porquê? Porque não mais, por exemplo, no caso, eu não conheço neste momento ninguém em Portugal que esteja numa fase de início de carreira de investigação que precise de usar as técnicas, os suportes que nós usávamos na altura. E, simultaneamente, surgiram muito mais, até por ter havido um desenvolvimento das fundações de investigação, muito mais as bibliotecas públicas acessíveis e as próprias universidades com muito mais meios. Por exemplo, quando eu estudava, a faculdade tinha uma biblioteca reduzidíssima. Era tão reduzida que, curiosamente, nem era preciso os livros terem cota. As pessoas sabiam, o funcionário que trabalhava na biblioteca sabia de cor onde estava colocado o livro. E, por conseguinte, nós próprios nem tínhamos a noção de que havia cotas nas bibliotecas. Bem, em 2010, eu resolvi oferecer a minha biblioteca. Eram 5.000 exemplares, nomeadamente de História e de Filosofia, e também tinha uma parte grande de literatura. E então a ideia foi a seguinte: pegar, não oferecer a biblioteca de uma maneira, digamos assim, direta para uma só instituição, mas criar bancas
de oferta de livros. E foram criadas 5 bancas de ofertas de livros. Uma na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, outra na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, outra na Câmara Municipal de Lisboa, outra num centro feminista e ainda num centro, numa altura, eu dava aulas num centro de movimento e de dança e também foram constituídas bancas. E ofereceram-se, então, 5 livros por pessoa. Nessa altura, eu não tive coragem de oferecer o arquivo. Os livros saíram, mas não saiu o arquivo. E então, passado 10 anos, isso foi em 2010, em 2020 eu comecei a pensar oferecer o arquivo. E agora é este processo que está a ser desenvolvido. Para já foram contactadas universidades, foram contactados vários centros de investigação, foram contactados também algumas pessoas em particular. A dificuldade no caso tem muito a ver com a ideia de que este arquivo não é possível de ser dividido. Enquanto que os livros eu achei que deviam ser divididos, no caso do arquivo acho que ele deve ser uma unidade indivisível. E como unidade indivisível, digamos que levanta alguns problemas, porque a própria apresentação e a instalação do arquivo vai pressupor que ele seja desmontado em minha casa e montado o mesmo espaço, com as mesmas características, noutro local. Como nós não sabemos exatamente qual é o nosso futuro, nem o futuro das nossas coisas, eu então escolhi a Isabel Cruz, que estava aqui há um bocado, como, digamos assim, responsável se a doação eu não quis fazer eu própria, que ela continue esta missão de que o arquivo seja acolhido por uma instituição. As instituições em Portugal não estão muito despertas para a história recente. Isto, e muito menos para a microhistória recente, porque a microhistória é muitas vezes desprezada. Nós temos tendência a desprezar aquilo a que certos testemunhos históricos que com os anos se tornam valiosos, mas que para a época não se apresentam como muito importantes. Por exemplo, eu agora estava precisamente, antes de vir para aqui, estava a ler que foi descoberto numa escavação arqueológica em Lisboa, dados que permitem saber o que é que uma família, no dia do terremoto de 1755, foi um grande terremoto que houve em Lisboa, o que é que essa família comeu? E comeu, por exemplo, verifica-se que comeram sardinha e que comeram carne de porco. Ora, esses testemunhos para a época certamente também não eram considerados tão importantes como hoje o valor que nós lhes damos. Quer dizer, a história recente, no meu entender, e não é uma questão de até talvez de ser Portugal, ou até talvez haja países com mais noção da importância de guardar. Mas não considero que Portugal seja o pior. O que eu acho é que, na generalidade, no mundo atual, nós temos muita dificuldade de perceber aquilo que possa vir a ser útil, interessante, significativo para as outras épocas.
Olá, Margarida. Finalmente conseguiu chegar. Desculpem o atraso, desculpa, Ana Luísa. Bienvenida, bienvenida. Olha, mas realmente, voltando ao tema, eu ainda tenho esperanças. Eu gostava de perguntar à Celina se ela não pode colocar no papel para que todos leiam qual é o link para as pessoas poderem ver o blog deste arquivo. Podes? Celina? Que estaba sin sonido. Sí, ahora vamos a... ¿Cuántos minutos más necesitas, Ana Luisa, para tu exposición? ¿Cuánto tiempo más? No te escuchamos. Olha, eu posso acabar agora. O que eu queria é que tu colocasses visível para todos o link do blog sobre o arquivo. Bueno. Pode ser? Ótimo. Pronto. Eu agora vou-me calar. Todavía tienes unos 15 minutos, 10 minutos más, antes de que tengamos que cortar y volver a entrar. Unos 10 minutos más o menos. No se te escucha, ¿eh? Te falta el micrófono. Falta o microfone. Ah, ahora sí, ahora talvez, sí. Talvez a Judite consiga dizer qualquer coisa no entretanto e vamos fazer um pouco de conversa, não? Judite. Sim, Ana Luísa. Realmente eu tive o privilégio de fazer um doutoramento em que entrevistei pessoas que eu achava que teriam feito a diferença e iniciei o trabalho propriamente. A Ana Luísa deve ter sido a segunda pessoa que eu entrevistei, precisamente em relação ao modo como lidava com os seus alunos. E isso para mim era, como estudante recente de psicologia em várias faculdades, eu tinha sempre tido essa dificuldade de encontrar pessoas que conseguiam emparelhar. E daí que a história da Ana Luísa foi para mim uma extraordinária satisfação e surpresa. Durante muitas horas nós conversámos e eu pude perceber o que me fez mais ressaltar na sua história. Foi as passagens. Eu queria ver as transições e da parte histórica, que a vida era muito contada nas experiências riquíssimas que teve. Eu tenho 60 e na altura tinha menos, já tenho 64 anos e, portanto, já para mim era um conhecimento que me tinha muitas vezes escapado e, por outro lado, nas transições, a mudança que foi para mim pensar a certa altura, deixar um pouco a história às pessoas e retratar espaços, e demorei também muito tempo a perceber, porque se eu entrevistava um arquiteto, como aconteceu, havia um retalhar de locais, mas não era preciso ser arquiteto, e a vida da Ana Luísa era cheia de contactos pessoais e riquíssimos, inesquecíveis para mim, as suas palavras até hoje, que eu geralmente nem fui ver. Mas ainda me lembro do colégio, que ontem retomei a leitura do colégio das Doroteias no Porto, quando a Ana Luísa teve uma educação que era muito rígida na época e comum, eu julgo que comum. Eu, por exemplo, não fui para uma escola pública porque rapavam o cabelo, por causa
de haver parasitas, e tive a única oportunidade que a escola me deu foi um método que vinha de França, que era uma escola moderna. E como iniciei os meus estudos numa escola moderna, já apanhei aí uma diferença que, para mim, com a ida da Ana Luísa num comboio para a França, onde chegava, ainda hoje me lembro, já passaram 25 anos, ou 26, e tinha lá um senhor da embaixada e ia estudar, não se sabe onde, os comboios não era como no Porto, que saíam da estação e iam. E, portanto, pôde privar, pôde ler, o que eu, ao estudar a vida da Ana Luísa, descobri que estávamos a estudar 30 anos depois, porque como eu tinha estudado, era como falava Michel Foucault, na altura, quando comecei a ler, então, porque a Ana Luísa me permitiu captar o que era proibido ainda, mesmo em 82 em Portugal. Nós só líamos o que era permitido, e se havia alguma divergência, eu com a Ana Luísa pude conhecer obras e autores porque deles me falou. E parecia que estávamos assim a retomar um tempo passado, no caso da psicologia. Portanto, as pessoas com que se pode conviver contrasta muito com um ensino que para mim foi solitário, embora eu lesse à margem, na escola não era possível. E tive só que arejar quando já tinha 30 anos, porque aí finalmente se podia abrir a boca, perguntar e não aninhar. Podíamos ter outra abertura, que a Ana Luísa foi a primeira pessoa que me deu o contraste. Muchas gracias por Obrigada. este comentario histórico personal. Bueno, a ver, ¿qué te contesta Ana Luísa sobre esta trayectoria de vida y esto que ella dijo, esa relación con lo que ella mencionó antes, la microhistoria, ¿no? Es decir, cómo vamos consiguiendo armar esos fragmentos de las experiencias para hacer un tejido, ¿no? Que fue una expresión que también ella utilizó la otra vez, un tejido histórico. Bueno, a ver, Ana Luísa, tienes unos minutos, luego vamos a cortar y a las 2 de la tarde hora argentina, creo que es las 5 de Portugal y las 11 de México, volvemos con Margarida da Fonseca, que es la que va a continuar con este tema, pero por supuesto con el aporte de todos. Así que Ana Luísa, te escuchamos estos últimos minutos. Estás sin micrófono, Ana. Ahora sí. Eu gostava de terminar só dizendo que um dos aspectos importantes deste arquivo é o que eu reuni da história e filosofia das ciências em Portugal. A emergência da história e filosofia das ciências em Portugal só é possível de ser estudada com base neste arquivo, na medida em que eu fui a primeira professora de História e Filosofia das Ciências em Portugal, numa Faculdade de Ciências, na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e por conseguinte estes materiais todos. E é muito interessante, a meu ver,
ver-se hoje em dia como é que começa uma área científica num determinado país. Ora, realmente, digamos que o aspecto artesanal, digamos, institucional, da História e Filosofia das Ciências, em Portugal, uma das coisas é certa, consta deste arquivo. Daí que eu também sinta muita responsabilidade de que este arquivo possa ser estudado e possa ficar num espaço onde realmente haja acesso para as novas gerações para saberem as dificuldades, as limitações, os entraves, os bloqueios, as conquistas que foram conseguidas quando emerge uma área científica. E a história da filosofia das ciências em Portugal realmente emergiu no contexto da Revolução do 25 de Abril. Sem a Revolução do 25 de Abril em Portugal, não teria havido a viabilidade. E como tem realmente esse aspecto de a possibilidade de uma pessoa com formação em filosofia entrar para uma faculdade de ciências, só foi possível porque havia realmente uma mentalidade mais aberta, a universidade estava mais capaz de abrigar as novas ideias e, nesse aspecto, esse arquivo é muito interessante, porque permite perceber, e como realmente dizia o Michel Foucault, tem de haver umas circunstâncias que permitem que determinada pessoa emerja. E eu realmente, no caso, consegui, nessa altura da Revolução do 25 de Abril, um ano depois, eu entrei para a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Sem revolução, não quer dizer que não houvesse possibilidades posteriores, mas certamente que levaria muito mais tempo a que a área científica da História e Filosofia das Ciências conseguisse ser ensinada e investigada em Portugal. Acho que com isto, Celina, nós podemos terminar e agora tu diz, por favor, como é que te vais... Gracias. Gracias, Ana, por tu aporte ahora a esta contestación y la explicación de lo que está sucediendo en Portugal, que me parece no es muy diferente de lo que sucede en otros países. Ya vamos a tener ocasión en otras reuniones de hablar de otros países. Ahora vamos a terminar aquí esta parte de la presentación de Ana Luisa y dentro de 15 minutos con el otro link, el link de Margarida da Fonseca, entramos nuevamente para la reunión con ella y continuar porque es el mismo tema, el tema de cómo salvar los archivos y las bibliotecas personales para la microhistoria de la ciencia y cómo adquirir una conciencia social de la importancia de estos documentos. Bueno, un gran agradecimiento a todos los que han participado y en 15 minutos volvemos y continuamos con la presentación y las discusiones. Gracias.